todos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje que nada, gente. Gente, que é isso, Senhor? Misericórdia. Gente, é o tempo, é a chuva. O tempo tá bem, né? Mas vamos sair daqui curado hoje em nome de Jesus. O segredo da família abençoada, hoje é o nosso tema, dia 6/11 de 2025. Vocês estão todos bem? Se não tá, vai ficar, em nome de Jesus. Porque Jesus está aqui, Ele é o médico dos médicos, amém? Amém. Amém. Então, com esse tema tão maravilhoso, quem ama sua família, diga amém. Amém. Tá muito fraco. Quem ama sua família, diga amém. Amém. Jesus está aqui, amém, pessoal? Independente que hoje a maioria faltaram, hoje as crianças não puderam vir, mas semana que vem vão estar todos aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria, antes de entrar na palavra, a gente vai estar falando hoje sobre Noé, amém? Amém. Eu vou falar algo para vocês, por que nossa família tem segredos. Há um segredo para ser abençoado. Pastor, como é que eu vou saber isso? Hoje, através da palavra. Através hoje desse culto maravilhoso, que diz assim, ó, o princípio para uma família abençoada, ela inclui principalmente o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A presença dele é tudo. Como foi louvada aqui a sua presença, né? Amém. Sua presença. A presença dele é onde chega, as trevas é dissipada, a inveja tem que bater em retirada. Em nome de Jesus. Então hoje nós vamos estar aqui aprendendo que para ter uma família abençoada, inclui Deus, amor, com prática, fé, buscando sabedoria, buscando também educação, seus filhos ser educados em casa, na igreja, né? Educação, respeito e outros princípios. O importante são preservar a união, trabalhar eles através de oração, respeito, temor a Deus. Se você não ensinar o seu filho a ter um temor a Deus, ele vai crescer, ele vai ter temor a quem? Respeito a quem? Não vai ter temor, respeito a nada. Porque tudo começa onde? Como, gente? Ensina o caminho, né? A criança como se deve andar. Mas tem família que ela não tem esse ensino, e agora? Tem casas que não tem, concorda, gente? Sim. Aí você fala, meu Deus, essa criança está toda desorganizada, desorientada. É na escola, é em casa. E para todos é uma criança normal, mas é uma criança... Isso é criança, jovem, estou falando nem um todo. Quando tem um princípio, tem uma educação, tem um ensinamento da palavra, a mente da criança já é o quê? Diferenciada. E quando não tem nada disso? Vocês percebem às vezes a diferença de criança para criança? De jovem para jovem? De adulto para adulto? Mas se você olhar a fundos, é como eles são o quê? Em casa. Ou não é assim? Então hoje a gente vai aprender junto o segredo da família abençoada. A base da família abençoada, primeiramente tem que estar com Deus. Temos que pedir a Deus como lidar com ela. É um fundamento primordial para uma vida abençoada. Primeira coisa que não pode faltar é amor e fé em Deus. Cultivar o amor é continuar mostrando num relacionamento familiar. Como é que você vai saber esse segredo para ter uma família abençoada? Eu estou só explicando a vocês, depois eu vou pedir vocês para abrir e vou lhe falar quem foi esse exemplo. Teve que cuidar, além de cuidar da família, teve que cuidar dos bichos.
E a pessoa ainda diz que não tem tempo para nada. Mas ele teve. Quem faz o tempo é quem? Não entendi. Quem faz o nosso tempo? É nós mesmos. Às vezes nós vivemos dando desculpa. Não é verdade? Aí diz assim, ó. Esse ensinamento que vocês vão aprender hoje. Nós temos que cultivar com amor, continuar demonstrando o nosso relacionamento com a família. Existe família e familiares. Quem sabe a diferença? Família é quem está debaixo do teu teto, as pessoas que você divide a comida, o abrigo. Os familiares são pessoas que fazem parte da sua família, mas não da sua casa. Exatamente, parabéns. Eita, o projeto 13.1 tá afiado aqui. É isso aí. Por quê? Desde o momento que fez já a sua história, é familiares. Mas nós não deixa de orar, concorda? A gente vai orar por todos. Mas o cuidado, a disciplina, é mais quem está debaixo do seu teto. Aí diz assim, a gente vamos aprender que a sabedoria é agir com sabedoria. Decisões são criadas para nós se decidir. Você sabe qual é o problema de muitas famílias estão sendo atingidas? Porque ela está deixando o menor decidir por ela e por ele. O menor de idade está dando a última palavra. O menor de idade está dando ordem no pai e na mãe. Então está virando uma bagunça só. Nós temos que saber o nosso posicionamento com a nossa casa. Então aqui nós vamos aprender também que temos que ter reverência, temos que ter esse prazer de vir à casa de Deus buscar pela família, independente que esteja chovendo ou frio, visto como princípio fundamental de orar a Deus pela nossa família, buscar a palavra de Deus para nós entender, um estudo da Bíblia, quando tem um estudo da palavra, colocar para a nossa fé em ação para Deus edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Nós também buscar orientação divina, pedir a Deus, meu Deus, como eu vou direcionar esse problema? Estou com um problema sério. Eu não estou sabendo lidar com meu esposo, não estou sabendo lidar com meu neto, não estou sabendo lidar com meu filho. Me dê uma orientação. Aí o que Deus faz? Ele dá a direção. Se não é na Bíblia, ele vai usar alguém, ele vai usar um vídeo, alguma coisa ele vai fazer. Mas aquele problema que você está vivendo, ele vai te dar uma resposta. Então diz assim, ó, também, temos que investir na educação dos nossos filhos, amém? Temos que investir também na educação espiritual, amém? Amém. Temos que pegar bons exemplos. Se eu estou vendo que aquela pessoa não tem bom exemplo, por que eu vou ficar andando e fazendo o que ela faz? Eu vou pegar o exemplo bom. Ah, mas aquele exemplo ali está ruim, mas ela diz que é da igreja. Mas por que eu vou seguir o exemplo dela se ela não está sendo exemplo? Eu vou seguir o caminho certo, o caminho da obediência, o caminho que vai fazer ter influência na minha vida e na minha família. Tem pessoas que ela está pegando orientações erradas, por isso que ela está sofrendo. Ela está, mas ela disse que é da igreja, aí vai seguir o caminho errado, o conselho errado, depois não vai adiantar chorar, ou vai ficar chorando em cima da cama, que é um lugar quentinho, porque foi no conselho errado. Quantas pessoas hoje estão casamento separado, amizade destruída por causa que foi no conselho errado? Verdade ou mentira? Verdade. Foi na cabeça dos outros. Então temos que abrir a nossa mente para pedir a Deus sabedoria. E eu digo para vocês, hoje nós vamos ter uma consciência de autoridade. A autoridade da minha casa está com quem? Você tem que saber. Está com o vizinho? É o vizinho que está tomando conta da tua casa? Minha autoridade, quem está cuidando da minha vida é minha sogra. Porque você está deixando. Quem tem que organizar a minha casa, a minha família, sou eu. Porque eu sou o quê? A
auxiliadora. Eu que vou edificar a casa. Quem está entendendo, levanta a mão. Então tem pessoas que ela está deixando o intruso se meter na vida dela. Aí depois fica chorando, fica irritada, fica agitado, o homem fica bicudo. Porque tem casamentos aí que está sendo destruído porque está indo várias vozes, vários conselhos. E termina quebrando o quê? Quebra a cara. Por quê? Porque não está conseguindo o quê? Buscar Deus em primeiro lugar. Família é crucial, pessoal. Mas a resposta pode também estar, às vezes, na nossa própria vida. Se nós não estamos tendo uma família abençoada, porque nós não estamos buscando a direção, a sabedoria, o conhecimento para Deus desvendar o segredo de uma família feliz. E só Jesus pode fazer isso, pessoal. Quando Deus dá ordem, até o animal obedece. Quando Deus dá ordem, não tem como dar errado. Hoje a gente vamos estar falando sobre Noé. Abre a sua Bíblia em Gênesis 7. Já expliquei para vocês um pouco sobre o que é o segredo da família abençoada. É se posicionar. Capítulo 7. Vamos no versículo 1, amém? Amém. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e mais quem? Tu e toda a tua casa. Porque reconheço quem tem sido justo diante de mim e no meio desta geração. Muito forte. Deus falando de Noé. Deu uma direção, uma ordem. Entra na arca. Tu, tá vendo? Quando Deus quer te abençoar, Ele abençoa também tua família. Quando Deus abençoa você, Ele quer abençoar a sua casa, seu filho. Ele abençoa. Mas, primeira coisa que tem que ser feita é obedecer a ordenança. Hoje ninguém quer obedecer a ninguém, né? Hoje você vai ver até a criança quer responder ao mais velho. Antes só era um olhar, não era assim? Olhava, acabou. Não tinha meio termo. Poucas palavras, um olhar já dizia tudo. Quando levantava então a mão, já sabia. Vai mandar eu entrar. E com Noé não foi nada à força, não foi nada com carão, foi só uma direção. Pediu para entrar na arca, ele e toda quem? A casa dele, a família dele. E por quê? Havia pessoas ali naquela época de Noé? Poucas ou muitas? Será que elas não tinham ouvido que ia vir um dilúvio? Ia cair uma chuva? Será que Deus é injusto que não preparou toda a família daquela terra? Falar, Ele falou, mas será que todos quis obedecer? Então quem obedeceu, vocês vão ver. Por isso que Ele descobriu o segredo da família abençoada. Eu já disse quase tudo aqui, o maior segredo que é fácil e prático. Vamos lá? No 2. De todo animal, além de ele ter salvado, Deus salvado a família dele, ter salvado Noé, ainda lembrou de quem? Da família, dos animais. Dos animais. Presta atenção. Ó, 2. De todo animal limpo, levará contigo 7 pares, um macho e as suas fêmeas. Tá vendo que Deus não gosta nem de bicho sujo? Nem os animais tem que estar o quê? Eles tinham que estar o quê? Tá vendo porque Deus quer a gente limpo? Sem mágoa, sem ódio. Se um bicho, Deus teve essa preocupação, imagine nós. Nós temos que estar limpo por fora e por dentro.
Pessoas às vezes não descobrem o segredo da família porque dentro dela existe o quê? Um ódio, um ressentimento. Então Deus deixou bem claro aqui que até o bicho tinha que estar o quê? Limpo. Ele tinha que estar limpo. Aí o outro fala, limpo só, eu digo em todos os sentidos. Ele não podia estar doente. E quem é que fez isso? Olha só, olha como é que... Aí mandou separar o macho e a fêmea. E mais, os animais imundos, um par, um macho e uma fêmea. 3, também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea. Todos têm aqui, você observar, fala que é para separar 7, né? Está observando? Sim. É um número de família, perfeição. Amém, pessoal? Amém. Aí diz assim, ó, ele teve uma grande responsabilidade, assim como eu, você que está aí vendo esse vídeo, através desse canal abençoado, nós temos que saber, primeiro, cuidar, como o pastor pregou semana passada, cuidar de nós, para nós cuidar do próximo. Às vezes nós não estamos cuidando nem de nós, nem do próximo, aí se perde. Se Deus confiou em Noé, porque sabia que ele ia obedecer na íntegra, na realidade, na real. Hoje Deus te deu uma família. O que você está fazendo pela tua família? Noé, ele passou por 40 dias e 40 noites, junto com a família, junto com os animais. E não era pouco não, hein? Mas, gente, 7. Imagina aí, é bastante animais. E foi vindo, entrando os dois em dois direitinho. E não foi Noé que foi evangelizar não, tá? Chamar os animais não, Deus levou. O animal conhecia a porta que era para entrar na arca. Como é que Deus não vai trazer alma para esse lugar, pessoal? Deus é Deus, aleluia. Deus vai fazer uma obra linda na tua família. Deus vai trazer seu esposo, vai trazer sua família. Aquieta o coração que Jesus está trabalhando. A forma de Deus trabalhar não é igual a nossa. Eu lembro que a minha mãe uma vez falou assim para mim: você não quer ir para a igreja? Eu não vou te esforçar. Mas você vai ir. E o dia que você for, Deus vai te dar uma responsabilidade. Eu olhei para a cara dela. Tá bom, fiquei quieta. Isso minha mãe falava sempre quando eu não estava afim de ir para a igreja. Minha mãe falou assim: deixa estar. Jesus te pega na esquina. Vai chegar um momento que você vai morar dentro da igreja. Mãe tem uma boca. É verdade, não é? É bom que ela profetizou coisa boa, né? Tem mãe aí que só Jesus na causa, hein? Pelo amor do Senhor Jesus, só fala, só maldição. Nós temos que cautelar, ser cauteloso nas nossas palavras. Se você falar, seja abençoado, ele vai ser o quê? Mas chama teu filho de tentado, que você está colocando o seu filho na mão do diabo. Seu tentado, seu isso, seu aquilo. Gente, o resultado dos seus filhos é o que você também está determinando para ele. Estou falando aqui para filho, estou falando aqui também para qualquer um de vocês que tem alguém na sua casa, que eu acredito que tenha. Vigie as suas palavras. Noé foi um homem determinado. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Será que Noé passou por deserto? Será que Deus só separou só a família, os animais e não preparou isso aqui não? Você imagina? Ele ficar 40 dias, 40 noites no deserto? Não. Deus preparou tudo, até a comida dos animais. Nós que às vezes se desespera, Deus cuida, pessoal. Cuida ou não cuida? Sim.
Deus cuida. Você pode estar passando a maior situação. Aos teus olhos está muito complicado. Mas Jesus, quando chega, ele fica observando você para ver aonde vai a tua determinação. Até onde vai a tua coragem. Até onde vai a tua fé. No extremo, ele aparece no momento certo. Ele age no momento certo. Aí você fala, eu sabia nada. Sabia que Deus ia me abençoar. Mas já falou, já chorou, já esperneou. Porque ser humano é falho. É ou não é? Então o dilúvio durou quantos tempos? 40 dias e 40 noites. Vamos agora lá para o versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. 18. Predominaram as águas, cresceram sobre modo a terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os atos, os montes que havia debaixo do céu. No 20. 15 escovados acima deles prevaleceram a água e os montes foram cobertos. 21. Pereceu toda a carne que ele movia sobre a terra, tanto as aves como os animais domésticos, animais selváticos, e todos os exames de criaturas que povoavam a terra, todo o homem. 22. Tudo que tinha fôlego de vida, as suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Em outras palavras, só ficou quem obedeceu à voz de Deus. E quem aqui na soma obedeceu? Se vocês pegaram a direção da palavra. Primeiro foi Noé. Segundo, a família, sua casa. E mais quem depois? Não. Está vendo que nós não vai poder salvar todo mundo, pessoal? Nós temos que pregar enquanto podemos. Mas nem todo mundo vai dar para você salvar. Se você ficar preocupado, mas eu queria tanto ajudar aquela pessoa, mas às vezes só em você ajudar você pode prejudicar o propósito de Deus. Quantas pessoas já ocorreu de eu ir lá, pastora, a senhora fez isso? Fui lá, ajudei, apoiei, levei alimento, passou um tempo, a pessoa virou a cara para mim. A pessoa hoje passa, atravessa a pista, o carro falta pegar. Eu não fiz nada, só fiz o bem. Não buscou Jesus, ficou com raiva de mim. Agora eu vou fazer a pergunta, por que ela ficou com raiva de mim? Nem eu sei. Então tem pessoas que você só tem que orar e às vezes nem orar. Se é permissão de Deus de ela passar por aquele deserto, que tem pessoas que ela é muito orgulhosa. Quem concorda? Não gosta de pedir ajuda. Então vai chegar um momento que ela vai ter que passar por aquele deserto. E ela vai ter que ser humilde de pedir o quê? Ajuda de Deus. E chegou aos meus ouvidos, depois com o tempo que ela virou com uma pessoa, e essa pessoa eu conheci, e a pessoa chegou para mim e falou que ela falou assim: ela ajudou porque ela quis, eu não pedi nada. Eu não pedi nada para ela. Ela deu porque ela quis. Ela fez mais do que a obrigação dela. Então nós temos que saber até quando a gente vai ajudar alguém, pessoal. Quem concorda? Diga amém. Amém. Tem pessoas que ela precisa passar por aquilo para poder dar valor a Deus, valor à pessoa. Hoje tem muitas pessoas que é arrogante. Tem pessoas que ela já acha que já sabe tudo, já tem tudo. Rejeita, humilha, pisa. Além de ela ser assim, às vezes nem ensina a família a ser assim também.
nós não podemos colocar a mão onde Deus fala para não colocar. E eu desobedeci e paguei um preço também. Porque ficou uma deformação com o meu nome, me tirou o meu respeito. Mas como Deus que me justifica, Ele foi lá e agiu. Gente, se você pode se salvar e cuidar da sua casa, da sua família, faça. Agora você querer cuidar de tudo e de todos. Se todo mundo que eu já conheci na minha vida já tivesse o mínimo do mínimo de ter um bom caráter e de estar com Cristo no coração, a maioria não quiseram, rejeitaram Jesus. A maioria rejeitaram a palavra, a maioria rejeitaram a minha amizade. Aí você pode me perguntar assim: pastora, a senhora ficou triste pela rejeição que eles fizeram? Pela ingratidão? Eu não. Eu fiz para Jesus e Ele me dá a recompensa. Não. Quem perdeu foi ela. Né? Quem perdeu é a pessoa que está cheia de maldade. Por isso que nós temos que saber observar. O segredo da família abençoada é obediência, é fé, é ser perseverante. Ainda não tive resposta do que eu estou fazendo através da fé pela minha família. Persevere. Por causa da perseveração, minha mãe perseverou sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou aqui. E se minha mãe tivesse desistido? Se minha mãe não ligasse? Eu não acredito que eu estaria viva não. Porque, olha, não tenho dúvida que eu acho que não estaria viva não. Mas, pela misericórdia de Deus, o amor da minha mãe, de ter buscado, confiado, confia no Senhor. Não fica desesperado quando não está tendo os bons resultados como você espera. Tudo é no tempo de quem? De Deus. Tudo é no tempo de Deus, gente. Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer. Eu conheci uma senhora que ela não conseguia perdoar. Aí ela me procurou lá na igreja onde que eu antigamente eu buscava o Senhor. Aí ela falou que é muito difícil perdoar. Quem concorda? É muito difícil perdoar. Por quê? Porque às vezes ela disse que a pessoa porque o erro não estava nela, o erro estava na pessoa. Aí ela disse que Deus pediu para ela me procurar. Mas na igreja tinha mais de 200 pessoas, gente. Ela foi lá na igreja, pegou a metade do culto de manhã e me esperou. Aí depois ela fez um sinal. Aí eu fiz assim que depois do culto. Quando acabou a reunião, de manhã, no domingo, sentei e falei: o que tu quer, mulher? Aí Deus pediu para me te procurar. Eu falei: como assim? Aí ela falou. Aí ela começou a chorar. Ela: olha, eu sei que eu tenho muita fé em Deus, mas eu sempre fui muito rejeitada. Parentes. Quem nunca foi, né, gente? Né ou não é? Parentes. Chama fulano, chama ciclano. Eu quando eu vejo só na rede social lá, o Comes e Bebe, e eu nada. Não me chama, como que eu fosse a mais ruim da face da terra. Ela contando a história dela. Aí eu peguei e falei assim para ela: eu já não entendi por que você veio e qual foi o propósito. Aí ela falou: eu quero que você me ensina como perdoar. Como é que eu vou perdoar? Ela não chamava mais nem o familiar dela mais de familiar, ela chamava de gentinha. Essa gentinha é complicada. Só olhei para ela: quem é o teu Deus? Perguntei para ela. Deus é Deus, né? Deus está acima de todas as coisas. Deus é tremendo.
Deus salva, Deus é magnífico, Ele é tudo na minha vida. E por que você está dando importância para uma festinha? Por que você está dando tanto ibope para que a família faz ou deixa de fazer? Família não, familiares que não moravam com ela. Ela, porque isso me irrita. Então não veja, tira da sua rede social. O que os olhos não vê, quem concorda? Para que tá lá? Para que vai ficar vendo coisas que não vai te fazer bem? E se a pessoa não te procura, se a pessoa não faz uma ligação, se a pessoa não pergunta se você está precisando de alguma coisa, se a pessoa não te visita, nem quando você ficou no hospital, como você acabou de falar, para que você está dessa maneira? Se tá te machucando, você não vai desenvolver em nada. Vai ficar sempre, poxa, ela teve, não chamou minha filha, não me chamou, não chamou meu esposo, eu nem sabia. Aí eu falei para ela, de fato, de verdade, Deus é Deus para você? Sim. Então, sirva a Ele somente. Porque às vezes nós fica servindo os problemas, quem está entendendo? Fica vivenciando um problema, um sentimento, uma mágoa, e fica alimentando aquilo ali. E ela chegou a falar com o marido dela, falou, você não tem outro assunto a não ser falar de parentela. Deixa a vida deles para lá, que Deus abençoe eles. Porque cada um faz sua escolha, quem concorda? Se você está buscando um propósito, um caminho, siga ele. Mas ela falou, mas só de eu te contar, eu já estou aliviada. Ela disse que o peito ficava reprimido, doendo. Só de pensar nisso. Aí Deus me deu uma direção para orientar ela e passei um propósito para ela. Quem sabe o que é propósito? Quem sabe? Não sabe? Então, passei um propósito para ela, justamente para vir para um culto de quê? Da família. E falei para ela, eu vou estar lá. Todas 3 horas da tarde você vai me ver lá. Aí você faz assim, 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 assado. O que ela fez? Seguiu o conselho. Hoje ela está feliz, a beça. Hoje ela fez a melhor escolha da vida dela. Hoje ela serve Jesus, hoje ela é uma obreira. Mas aquilo ali estava defiando ela de uma maneira que eu não dava a idade que ela tinha, eu dava mais. Porque ela estava tão vivenciando. E ela buscava a pessoa ter consideração, ela buscava reconciliamento, ela buscava respeito. Gente, quem te ama, quem te respeita, te procura. Quem está entendendo? Não precisa você ficar. E muitas das vezes a pessoa realmente está trabalhando, está lá, às vezes cheio de problema, e nem sabe o que você está pensando ou passando. Eu falo uma coisa para vocês. A vida daquela mulher mudou porque ela quis mudar. Mas também, se Deus falou para ela conversar comigo, mas se ela não obedecesse, não ia adiantar o quê? Não ia adiantar de nada. Mas na mesma hora, eu vou fazer tudo direitinho. E ela estava lá. 3 horas da manhã, chovia, ela estava lá. Frio, estava lá. Antes de acabar o propósito, ela perdoou todos eles. E era muita gente, ela mostrou as fotos, misericórdia. Falei, gente, você via tudo, ficava vendo tudo isso? E tem um detalhe, ela andava com uma bolsa maior do que essa daqui. Assim, uma bolsa, que não é uma bolsa, né? Conforme, era grandona assim, só de foto do familiares. Ela falava o nome de todo mundo. Chegou um momento que ela parou o pastor e falou, pastor, vou tirar xerox dessas fotos aqui, o restante só pode até queimar se eu quiser. Mas a vida deles agora está na mão de Deus.
Vou cuidar da minha. Vou cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha família. Vou cuidar agora. Nem na vida profissional ela conseguia desenvolver, pessoal. O salão dela vivia mais fechado do que aberto. Hoje ela mora em outro lugar. Hoje ela está muito bem. Mas por quê? Ela obedeceu. Se você hoje está em um culto aqui da família e não colocar em prática, não vai adiantar de nada. Quando falou, traz o chaveirinho, traga. Bota a chave no chaveirinho, leva para o seu portão da sua casa. Quando você abrir a sua casa, seu espaço, Jesus vai fazer a obra. Porque, gente, ninguém sabe quando o mal pode ocorrer, mas a sua família, a sua casa vai estar guardada pelo Senhor. Amém. Porque Deus, Ele é fiel. Bate palma para Jesus. Até aqui acabou essa pregação em nome de Jesus.